Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo, a mais um conteúdo aqui pra vocês. Desde já, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, tá bom? Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, compartilha demais o vídeo, acaba ajudando muito o canal aqui. E também comenta da onde você tá vendo esse vídeo nesse exato momento, gente. É isso aí. Qual o seu estado, qual a sua cidade? Comenta aí embaixo que eu vou estar curtindo todos os comentários de vocês, tá? Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, muito importante. E também você pode virar membro do canal, acaba ajudando aqui o nosso trabalho, se você quiser. O botão tá bem aí embaixo, tá bom, gente? Bom, vamos para as notícias, porque o Brasil não para de acontecer as bombas, gente. É isso aí. Olha só essa, simplesmente na CPI do INSS, que voltou, tá? Ela tinha parado por causa do recesso, mas voltou. Voltou em 2026 e já voltou com uma bomba. É isso aí. Olha só essa bomba que aconteceu. Lembrando que daqui a pouco tem mais notícias pra gente. Tem o pessoal do Bradock Show e outras notícias bomba que eu vou trazer pra vocês. Mas vamos começar pelo começo. Vamos começar por essa daqui. É isso aí. Olha só essa bomba que o Gustavo Gaia vai trazer pra gente já pra início de conversa. E não esquece de deixar o like. Fala, Gustavo. Rapaz, o Lula não faz ideia do que ele vai ter que enfrentar esse ano. Eu sabia que tinha uma estratégia na nossa turma da CPMI do INSS. Eles estavam deixando as bombas mais cabulosas justamente para esse ano, afinal de contas é ano eleitoral. A rejeição do Lula está decolando astronomicamente. Depois dessa sessão de hoje, eu tenho certeza que ela vai aumentar muito mais. O Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI do INSS, ele explode na cara da imprensa e do PT a vinculação do filho do Lula com o roubo do INSS, de uma maneira que fica inquestionável. Isso aqui, gente, dá um prazer gigantesco de assistir. O Alfredo Gaspar está fazendo uma coisa que ele está derrubando o governo, basicamente desse discurso aí, ó. Vem o STF com André Mendonça. Aí está aqui a decisão de todos eles, daqueles que foram blindados. Mas falando aqui só da Roberta. A investigar. Roberta é essa aqui, que é a socialite, que de acordo com as denúncias da PF, pegava o dinheiro do careca do INSS e repassava para o filho do Lula que está aqui. A da Roberta Luxig é apontada pela Polícia Federal como integrante vinculada ao núcleo político da organização criminosa liderada por Antônio Carlos Camilo Antunes. O careca. Sua atuação se revela essencial para a ocultação de patrimônio, movimentação de valores e gestão de contas bancárias e estruturas empresariais, utilizadas como instrumento de lavagem de capital. Aí fala que só da Roberta, que Roberta e seu pai receberam um montante lá na empresa deles, que tem suspeita não, tem comprovação dessa empresa ter recebido do careca do INSS por serviço não prestado, era só lobby, só lobby, safadeza e ficção. A empresa deles, pai e filha, recebeu 18.271.000 reais. Olha, de acordo com a Polícia Federal, só para dar um exemplo, foram 5 pagamentos de 300 mil reais. Exatamente 300 mil reais que o delator dizia que o filho do Lula recebia mensalmente. Só não, 5 pagamentos de 300, isso em dos braços da investigação. Mesmo após a operação sem desconto, Roberta e careca do INSS continuam a operar. Olha como essa inocente se dirige ao careca, depois da operação sem desconto. Antônio, some com esses telefones. É essa aqui falando isso, viu? Presta atenção. Joga fora. Depois em outra troca de mensagem com o careca do INSS. Antônio, para você saber, acharam um envelope com o nome de nosso amigo no dia da busca e apreensão. Aí Antônio responde com preocupação: putz. O nosso amigo
é o filho do cara. Sabe quem que é o nosso amigo que ela se refere? Ao Lulinha. Calma que tem mais. Aí vem o filho do Lulinha. É narrativa? Tá certo. Se é narrativa, vamos esclarecer os fatos. Agora, não fui eu que falei, não. CNN, Estadão, Globo, CNN, Gazeta do Povo. Quem é esse rapaz aqui? Desde o começo das investigações, o nome dele é citado. Eu trouxe aqui na última sessão que se Lulinha não tivesse viajado com careca do INSS para Portugal, juntinhos, eu renunciaria. E aí me taxaram de tudo que era coisa, porque eu estava mentindo. Você percebe que o Gaspar, ele tá assim, se lambuzando, ele tá adorando isso, cara. Ele tá vendo que nesse momento ele tá destruindo o governo Lula, mostrando que o filho do presidente está envolvido no esquema de roubo dos velhinhos, cara. Esse está sendo o grande momento da vida do Gaspar. Aí, pedi aqui a liberação da lista de passageiros. Deixaram não, blindaram. Volto a dizer, minha gente, deixa eu renunciar, eu tô doido para renunciar. Libera essa lista de passageiro, libera quem pagou a viagem de Lulinha para Portugal, libera para a gente ver se careca do INSS estava com ele. PF apura citações a Lulinha, PF comunica ao STF, diálogo de WhatsApp, anotações e passagem aérea, mesada, citações e viagens. Rapaz, que lapada foi essa? Isso é uma preparação dele, uma apresentação para que seja votada a convocação do Lulinha. Nós já sabemos, o governo já comprou votos para impedir isso. Infelizmente, o governo vai blindar uma pessoa que está claramente envolvida no roubo dos velhinhos, só que tem um detalhe, que é o mais agravante. Essa pessoa é filho do presidente da República. O presidente da República está blindando o seu próprio filho no envolvimento de roubo dos aposentados. No ano eleitoral. Como é possível? Então, calma, vocês vão ficar chateados. Mas não vai ser convocado. Vocês não estão entendendo. O André Mendonça, que é o ministro do STF, à frente dessa investigação, o relator dessa investigação, determinou para a Polícia Federal, o que está acontecendo? Todas essas provas contra o Lulinha e nenhuma busca e apreensão na casa do cara, nem apreensão dos passaportes dele. Vamos trabalhar, galera. A Polícia Federal está com medo de ir para cima do Lulinha, está tendo uma briga. Obviamente tem um comando vindo lá do diretor da polícia, ou sei lá, do ministro da Justiça, para ficar longe do filho do presidente. Só que o André Mendonça está botando pressão também. Gente, nós estamos... Olha a situação que está se formando no horizonte desse governo. O filho do presidente envolvido no esquema de roubo dos velhinhos. E aí os governistas, petistas, defendendo o cara, botando assinatura lá no painel. Não vamos convocar. Que, meu Deus, nós chegamos... O Brasil virou um cabaré. Essa eleição agora não é uma eleição para mudança de governo, não. Você quer viver num cabaré ou você quer dar uma chance para o país? Essa é uma eleição plebiscitária. Você quer um cabaré ou você quer um país sério? Um abraço. É isso, gente. O filho do Lula tem que ser preso de qualquer maneira, gente. É mais do que provas do que já tem contra ele. Mas o problema é que nem a Polícia Federal... Lógico, tem os seus arrumadinhos lá, né? Os chefes da polícia, os diretores, é tudo colocado pelo Lula. Mas o André Mendonça tá no pé da Polícia Federal, tá? Ele vai ser preso nos próximos dias, vocês podem esperar. Bom, mas olha só, não acaba só no Lulinha, não. Pois é, tem o filho do Lula e também tem agora o ex-ministro do Lula, é isso aí. E quem é o ex-ministro do Lula? O Lewandowski, gente. Ele recebeu milhões do Banco Master, o mesmo Banco Master que também está envolvido a mulher do Alexandre de Moraes, e também o Alexandre de Moraes, tá? Que vai julgar o caso, tá? O Toffoli e agora também o Lewandowski. Ele recebeu milhões, sabe fazendo o que, gente? Não foi exatamente ele, foi o escritório dele. Sempre tem um escritório, né? Pra fazer nada. Pois é, não tem processo no escritório do Lewandowski com o Banco Master. Não tem processo, não tem julgamento, não tem nada. Mas mesmo assim, recebeu milhões de reais. Por quê? Pois é, olha só a matéria. A Marília, sobre Lewandowski, Lula e Banco Master, que vem da coluna da Andresa Matais, com André Chaldas. Que é o seguinte, o escritório do Lewandowski recebeu milhões do Master sem atuar em ações. Essa matéria que a gente vê aí, assinada pelo André Chaldas,
toda apurada aí pelo repórter da coluna da Andresa Matais. O escritório da família de Lewandowski não aparece em nenhum processo ligado ao Banco Master, e o contrato rendeu 2,6 milhões de reais, foto aí do ex-ministro do Supremo, ex-ministro da Justiça do presidente Lula, Ricardo Lewandowski. Apesar desse contrato milionário com o Banco Master, o escritório de advocacia do ex-ministro de Justiça, da Justiça e da Segurança Pública do presidente Lula, o Ricardo Lewandowski, não aparece em nenhum processo relacionado à instituição financeira, ao Banco Master. Como revelou a coluna da Andresa Matais, o Lewandowski mantinha um contrato de consultoria jurídica no valor de 250 mil reais mensais com o Master, firmado com o seu escritório. E esse acordo permaneceu vigente até setembro de 2025, durante parte do período em que o Ricardo Lewandowski foi ministro do governo Lula. É isso, gente. Quanto mais mexe, mais fede. E foi por isso também que ele pediu a exoneração do cargo, tá? Ele sabia que a bomba iria estourar. Ele já sabia, pois é. E você pensa que acabou por aí? Não, gente. Olha só essa bomba. Deixa eu abrir aqui a imagem pra vocês. Olha só. Polícia Federal quebra a senha do celular de Vorcaro e identifica mais de 100 números de autoridades. Quer dizer, tem muita gente pra cair nesse meio, nesse rolo. E como o próprio jornalista da Globo falou, quando o Vorcaro abrir a boca, parte da República podre vai cair. Pois é, tá aí, ó. Tá indo pra frente as investigações. E agora 100 números foi encontrado aí de nome de autoridades. Agora ele precisa falar, pois é. Bom, mas agora a gente vai saber mais informações aqui com eles, o pessoal da Braddock Show, que vai trazer informações e também comentários pra gente. Então, sem delongas nenhuma, eu já passo a bola aqui pra eles. Fala, Braddock, fala, galera da Braddock Show aí. Metrópolis revelou que o escritório de Lewandowski recebeu 2,6 milhões do Banco Master sem aparecer em nenhum processo do banco. O filho diz que fazia reuniões 1 ou 2 vezes por mês. Aí eu te pergunto, Carol, você é advogada, ó, 250 pau por mês para reunião 1 ou 2 vezes. Isso é consultoria ou é mesada? Pois é, o que a gente viu ali com a Viviane Barça aí, com todos esses contratos, é que contrataram o Neymar, né? Aquele preço milionário. Mas na hora de escalar o time, essa super advogada, a craque do jogo, ficou de fora, ficou ali no banco de reserva. Quando o Banco Master realmente precisou ser defendido, foram todos esses criminais, os grandes criminalistas do Brasil. Obviamente, ninguém nunca viu a Viviane defender qualquer processo grande. O que a gente está vivendo hoje é um completo escárnio, porque a gente tem uma modalidade jurídica são os escritórios especializados em tribunais superiores. Gente, isso é uma coisa que não existe. Ou você sabe de direito, você entende do que você está fazendo, ou você não entende. Os processos, eles começam na primeira instância, eles não começam nos tribunais superiores. Claro que hoje em dia o STF entende que eles têm competência para qualquer coisa e puxam um processo para lá. Mas assim, não existe, você não tem uma técnica para atuar num tribunal superior, que você não tem essa técnica para atuar em primeira instância. O que existe é um lobby legalizado, a gente achou que isso está normal e está tudo bem. Quando você entra no site desses grandes escritórios, está lá, especializado em tribunais superiores. Seria maravilhoso se realmente fosse um notório saber jurídico, mas não é. São os contatos, são quem você conhece. Isso tem com as esposas dos ministros, com os filhos dos ministros. Nunca, né? Hoje está o caso do filho do Fux, né? O quanto cresceu ali o escritório dele, quanto cresceu a atuação do escritório dele nos tribunais superiores. Só que a gente já está começando a sentir ali um movimento da sociedade, principalmente dos grandes players, de banco, de televisão aberta, porque está precisando pagar contratos bilionários para esses escritórios, porque não basta mais a técnica hoje em dia. Aí fica a minha pergunta, cadê o AB? Cadê o AB que nada fala? E nem vai falar. Por quê? Porque no conselhão da OAB estão todos esses advogados que atuam em tribunais superiores. Então, vi essa crítica aí do irmão do Lewandowski, uma grata surpresa aí, finalmente alguém que tem um sobrenome desse aí enfiando o dedo na ferida, né? Lembrando que o Lewandowski saiu do STF, né? Antes de ir para o Ministério da Justiça, também passou pelo Conselho do Banco Master. Então, revolving doors, né? Aquela coisa da ciência política. Vai para cá, vai para lá, mas volta tudo ali nas rodas instituições e defendem sempre os mesmos interesses, que é o bolso deles. É interessante, você falou até de colocar o dedo na ferida, né?
Mas aqui a gente vê os amigos do rei. Quem são, então, esses amigos do rei? Quem são os amigos do rei? Olha só, a Carol fez um comentário super completo que eu assinaria embaixo. Só quero ainda acrescentar que o ministro Ricardo Lewandowski, quando ele se aposentou por tempo, por idade, se aposentou do Supremo Tribunal Federal, nesse cruzar da Praça dos Três Poderes para ser ministro da Justiça e Segurança Pública, aliás, segurança pública é um assunto que ele não entende nada, e ficou muito claro isso no tempo que passou na cadeira do governo Lula. Ele, nesse interim, além do que já foi dito, ele ainda atua para a JF, para a JBS, que tinha, aliás, tem muitos interesses no Supremo Tribunal Federal. Desde Lava Jato, passando por outros casos, passava inclusive por aquela questão da Eldorado, né? Questão de celulose e da paper e por aí vai. Era uma causa bilionária. Aliás, as causas em que personagens do PT se envolvem sempre começam com B de bilhão. Então, o Ricardo Lewandowski é alguém que consegue desempenhar todas as funções possíveis. Ele é ministro da corte, ele advoga para uma empresa que tem interesse na corte e ele ainda passa para um outro poder, o executivo, que, uma vez mais, é importante lembrar, o ministro do STF deve e pode deliberar, eventualmente, né, sobre casos envolvendo o executivo, né, inclusive o próprio presidente da República. Então fica a dúvida, né, porque ele exerce todas as funções. Do que é que o irmão dele estava falando? Isso, porque eu não estou nem entrando na seara do dinheiro que ele recebeu, que você até perguntou na abertura, Emilinho, se era mesada ou se era honorário, do que se tratava, envolvendo o Banco Master. Para você ver como o Ricardo Lewandowski, de fato, é um craque, né? De fato, ele é um craque da advocacia, do direito, é absolutamente inexplicável, né? Conseguir passar por todas essas cadeiras praticamente ou simultaneamente, porque no caso do Banco Master, o escritório, que é dele, que leva o sobrenome dele, ou alguém acha que quando você bate na porta, bom, a Carol pode até falar, essa área do direito, né, Carol? Você leva o nome Lewandowski do advogado, do escritório de advocacia, né? O que isso significa, se você não está levando o sobrenome e o prestígio? E para finalizar, só porque eu falei da segurança pública e que ele não era do ramo, o ministro Ricardo Lewandowski é responsável por deixar um legado na sua passagem pela pasta. E eu não vou cansar de repetir tudo isso. A primeira fuga de um presídio que era de segurança máxima até ele assumir o posto. Estou dizendo isso porque o carnaval está aí. Será que mais alguém vai fugir lá do Rio Grande do Norte? Porque quando ele assumiu o cargo, teve uma fuga, né? O Tatu e o Querubim, eles fugiram com um alicate de um presídio de segurança máxima. E o Ricardo Lewandowski levou um baile de 1 mês para conseguir apanhar os dois. Muito bem. Diga, Carol. Não, ele é abertamente a favor do desencarceramento, né? E aí você joga um ministro desse para a segurança pública. Você podia ter desmembrado o Ministério da Justiça e o Ministério da Segurança Pública. Acho que é porque a gente deve estar com números de segurança pública no Brasil, assim, tudo tranquilo, tudo resolvido, não tem violência aqui para colocar um ministro que é abertamente a favor de desencarceramento. O cara não fugiu, né, Silvio? Ele estava ali sendo garoto propaganda da política do ministro. Muito bem, vamos falar agora, continuar falando aí de Master, né? E Lula confirmou que recebeu o dono do Master fora de agenda, que Lulinha irá pagar se estiver envolvido. E afirmou que, abre aspas, vai pegar magnatas. Lula admitiu que recebeu Daniel Vorcaro no Planalto em 2024. Galípolo, futuro presidente do Banco Central, estava lá e não avisou Campos Neto. Detalhe, o Estadão revelou, Daniel Vorcaro esteve 17 vezes no Banco Central em 2025. Lula diz que falou em investigação do Banco Central na reunião, mas em 2024 não havia investigação aberta contra o Master. E sobre o INSS, diz que olhou no olho de Lulinha e que ele vai pagar se tiver envolvido. Mas até agora o filho não é investigado. No mesmo fôlego jogou a culpa em Bolsonaro. Quadrilha foi montada no governo anterior, diz ele, e afirma que vai pegar os magnatas.
Ó, o Lula falou em investigação do Banco Central em 2024, se não tinha investigação aberta nenhuma, Carol Esponza. Pois é, Emiliança, olha só, esse caso do Banco Master a gente está vendo chegar em todos os lugares, já está agora no tribunal de algum estado ali no Nordeste, que pegou todo o dinheiro das ações, né, que os tribunais mantêm ali para execuções e já jogou no BRB. Cada dia é um escândalo diferente numa instituição diferente, eu venho repetindo isso. Isso aí, quando começar a puxar a pena, vai vir a galinha toda, né? Por isso que a gente precisa tanto dessa CPMI do Banco Master. Eu sou cética em relação a essa CPMI, porque o Toffoli simplesmente ficou com a metade das provas, ele selecionou quais seriam as provas que seriam disponibilizadas ali, então eu não sei o quanto a CPI vai realmente ter acesso a tudo isso, vai conseguir chegar em todo mundo que está ali intrincado, mas um escândalo dessa magnitude, você não faz só com o PT, você não faz só com Rui Costa, você não faz só com o presidente de BRB, de Banco da Bahia, isso daí passa por todas as instituições, isso aí passa por muito deputado, por senador, pelo executivo, pelo legislativo, pelo judiciário. O que a gente vai assistir, o que a gente está vendo, a imprensa fazendo um excelente trabalho, a gente está vendo o Vorcaro mandando recado, né? O Vorcaro que já falou ali, o Lula tentou soltar a mão, falar, não, imagina, foi um encontrinho de nada, todo mundo encontra. A Gleisi já falou que o Lula recebe todo mundo da Faria Lima, o Vorcaro seria só mais um. O Vorcaro já mandou ali um recado que não ficou muito satisfeito com isso, né? Que sim, que ele tinha contato com o PT sim, que tem as relações dele ali com o Lula sim, e está ameaçando expor. A gente quer mais é que esse barraco aconteça, a gente quer mais é saber de treta. Porque a verdade é que se isso não vier da delação do Vorcaro, não vai vir das provas do Toffoli. Lembrando que esse caso sequer poderia estar no STF, isso a gente falou aqui das competências que o STF puxa que não são dele, né? Deveria estar lá na primeira instância da Justiça Federal. O Vorcaro e não o deputado federal envolvido alegou que teria um deputado federal envolvido e por isso caberia foro privilegiado e jogou toda essa ação para o Supremo e surgiu ali o Toffoli no sorteio como relator, depois dele estar ali no jatinho com o advogado do banco. Então, é tanta coisa que ainda tem para vir, mas, de novo, as provas vão vir só as que o Toffoli quis que vazassem. Então, o que a gente vai assistir aí é a ponta do iceberg, não o iceberg inteiro. Tá certo. Você vê quem estava presente nessa reunião, Silvio. Ó, Daniel Vorcaro, Lula, Guido Mantega, Rui Costa, Gabriel Galípolo, Guga Lima, que a gente tanto vem trazendo de volta aí o Guga Lima para o noticiário. Mas assim, segundo o nosso companheiro aí, a quadrilha foi montada no governo Bolsonaro. Por que o dinheiro supostamente está chegando no Lulinha? Olha, Emílio, bom, em primeiro lugar, esse nome, Guga Lima, Augusto Lima, causa calafrios na bancada do PT. E não é só aquilo que a gente ouve e reporta aqui, não. Os próprios portais, a imprensa tradicional, têm martelado este nome. Por quê? Porque é voz corrente que Guga Lima é o elo, é ele, a relação passa por ele entre o escândalo Master, os tentáculos do Banco Master, que chegam à Bahia. O Guga Lima tem uma relação próxima com o Rui Costa, não à toa, estavam juntos aí. Com o Rui Costa, que é o chefe da Casa Civil de saída, porque vai disputar a eleição para o Senado pelo PT da Bahia neste ano, e era governador. O Jacques Wagner, que é o atual líder do governo no Senado, do PT da Bahia, é o antecessor do Rui Costa. São décadas de PT na Bahia, por isso que está do jeito que está. Então você tem o Rui Costa, né, e o Jacques Wagner, e agora o Jerônimo, ou seja, já é um bom período de PT passando pelo Estado. O Jacques Wagner tinha atuação no governo do Rui Costa, e o Guga Lima, ele entra na gestão com o tal do Crédito Sexta, que era um cartão que oferecia crédito consignado por preço camarada para funcionário público, e ele leva isso para o Banco Master, o Banco Master espelha, replica em uma série de outros estados e vira um negócio da China. Vira um negócio muito rentável, com todas as aspas necessárias neste rentável. Então, é um nome complicado. Só para citar um exemplo aqui, só para trazer um dado em relação a essas conversas.
Aí você trouxe um número no enunciado. 17 reuniões, 17 vezes. Gente, quem se reúne 17 vezes, alguma proximidade tem. Se eu convidar você, Emilinho, e a Carol para tomar um café 17 vezes, é provável que a gente desenvolva alguma proximidade. Isso com qualquer cidadão do planeta. Então a gente, depois de dizer eu não sabia, nossa, olha que surpresa. Foi o Guido Mantega quem levou o banqueiro até ele, segundo esse relato. O Guido Mantega é o italiano 2 da Lava Jato, foi ministro da Fazenda, foi ministro do Planejamento. O Mantega tá com o PT desde que o PT chegou ao poder. Estou falando de governo Lula 1. Né? O Mantega é o sucessor do Palocci em cima da pasta mais importante do país, que é a Fazenda. E o Guido Mantega tentaram emplacar na Vale, aliás, não deu certo. Colocam ele à frente ou numa atuação agora com esse banco e por aí vai. Então, só para jogar um pouco de luz, porque é uma hipocrisia sem tamanho. É tudo de uma hipocrisia. Na entrevista ao portal UOL, a jornalista, nessa quinta-feira, o Lula chega num dado momento a dizer que ele incentivou a investigação do caso do Banco Master por meio até de uma comissão, de uma CPI. Mas não tem uma assinatura do PT na assinatura, na tabela, na lista de deputados e senadores, aliás, recorde o número obtido, praticamente 300 assinaturas para a abertura da comissão mista de inquérito. Mas não tem um petista. Então, quer dizer então que o PT contrariou o seu maior ícone, que é o presidente da República? Não, é porque é tudo mentira, o tempo inteiro. E é um caso que, sim, chegou muito perto já do PT e do governo. Então, uma operação abafa agora, não sei se será possível, mas uma operação abafa já está em curso. Eu acho que esse é o ponto central quando a gente começa a trazer nomes do governo ou mesmo o presidente do Banco Central independente, Gabriel Galípolo. A gente comentando do cachorrinho, né? Acaba esquecendo da coisa, né? Né? Vai trazendo noticiário aí, a gente se depara com outras. Aqui, Evelinho. Por favor, Carol. Não, perfeito tudo isso que o Silvio trouxe do Crédito Sesta, mas lembrando que o Lulinha também é ligado ao careca do INSS, que também botaram dinheiro de pensionistas no Banco Master. Então, o Lulinha, ele pode sim ser investigado, se não conseguir chamar o Lulinha para a CPMI do Banco Master, ele pode ser investigado na CPMI do INSS, ainda nesse assunto do Banco Master, porque essas duas CPIs, elas se conectam, né? O assunto mas a do INSS, né, precisa sim, exaurir o tema, que é o tema do INSS, mas é totalmente intrincado. Então, assim, o que a gente precisa ver é se vai ter interesse político em Brasília para mexer nisso aí. Mas assunto e razão para ele estar ali não falta, para ele ser convocado e depor não falta. Caso do Lulinha, não sei se eu vou acabar dando um nó na pauta do Emilinho aqui, mas só para dizer, o caso do Lulinha é gravíssimo. É gravíssimo. Não sei se a gente vai falar sobre ele mais para frente. Se você ou de repente a gente pode até trazer algum dado. Pode estender. Aqui. Pode estender. Você que é o nosso comandante. Eu sou expert às vezes em dar um nó na pauta. Acabo falando demais. Me perdoa. Mas é que a Carol levantou uma bola muito boa aqui que a gente não pode deixar de lembrar. E é um caso que foi notícia hoje, inclusive, nessa comissão. Essa também é CPMI de mista. Essa também tem deputados e senadores. Aliás, tem um relator que eu não canso de elogiar, que é o deputado Alfredo Gaspar, de Alagoas. Ele é egresso do Ministério Público, ele é promotor, atuou na promotoria, então ele conduz a CPI no papel de roteirista da comissão. O relator é o roteirista. Ele conduz com maestria, como um investigador. Utiliza o telão muito bem, aponta nomes, produz diagramas, recortes de manchetes em vários portais, de vários veículos diferentes, e aí ele coloca isso, a explanação é sempre muito, muito boa e derruba argumentos imediatamente. Então, por exemplo, hoje exibiu algumas manchetes sobre o Lulinha e até num dado momento ele fala, né? Isso é possível até encontrar essa fala dele nas redes sociais. Ele diz assim: olha, é a CNN quem tá falando, aqui ó, tá o Estadão, tá a Folha, tá o portal tal, ou seja, ele vai enumerando. Mas qual é o ponto que eu queria destacar? O Lulinha, ele é apontado como
o beneficiário de uma mesada de 300 mil reais e uma bolada de 25 milhões de reais por uma testemunha que está sob sigilo, está protegida. Esta pessoa que falou à Polícia Federal. Portanto, não é alguém que teria dito, não é alguém que supostamente, não cabem determinadas palavras sequer na manchete. Uma testemunha que tem informações, trouxe detalhes e entregou tudo isso à Polícia Federal. Está protegida, evidentemente por medo. Então o Lulinha, ele está até o pescoço nesse caso. Porque a fala do Lula na entrevista, se o Lulinha dever alguma coisa, se o Fábio Luiz deve alguma coisa, ele que responda, ele que procure, se não deve nada, que se defenda. Isso é o Lula sendo Lula. Ele fala, o Lula é capaz de falar isso sobre até ele mesmo. Né? Aí ele conclui, numa frase sobre ele, ele concluiria que é a alma mais honesta do planeta. Mas ele é capaz de falar isso para todo mundo, porque é uma frase vazia. Né? Se você deve, se desdefende. O Lulinha está enrolado nessa história até o pescoço. E por isso, para finalizar, essa CPMI do INSS precisa ser prorrogada. Ela tem uma data agora, 28 de março. Alguém até pode dizer, mas está longe. Não está, não. Tem o Carnaval, o Congresso trabalhou muito pouco nessa semana na volta do recesso. Agora tem o Carnaval pela frente. Depois outros feriados. Então, assim, tem Páscoa. Então, e é um semestre que é derradeiro. O semestre que vem esquece o Congresso Nacional, é eleição. Nada vai acontecer. Então, essa CPMI, para conseguir avançar em todos os desdobramentos necessários, porque os sigilos estão chegando agora ainda. Tem muitos documentos que estão chegando agora. Isso a gente ouve das próprias fontes. Os próprios parlamentares falam, olha, a gente ainda não teve acesso, não pegamos ainda tudo que podemos. Então, precisa ser prorrogada e o governo vai trabalhar muito com a ajuda do presidente das duas casas legislativas para impedir a prorrogação. Estou cantando uma pedra aqui, olha, 5 de fevereiro. Vocês me cobrem. O governo vai trabalhar para enterrar essa CPI para que ela não chegue tão perto do calendário eleitoral. Porque prorrogada a maio a gente já está falando praticamente da boca da eleição. Né? Em junho, todo mundo é mais do que candidato. Junho e julho são as convenções partidárias. Ô Silvio, e a Operação Abafa? Como que você vê essa Operação Abafa acontecendo? Não, eu acho que é disso que se trata. Já existe a Operação Abafa. Em relação a essa CPMI do INSS, a Operação Abafa começou no ano passado já, para ela tentar, para que a comissão voltasse enfraquecida nesse 2026. Justamente porque o fio do Lulinha, ou a pena, gostei do exemplo que a Carol trouxe, né? Puxar a pena, sai a galinha inteira. As penas do Lulinha já estavam vindo já. Essas informações, elas já eram de conhecimento das autoridades, embora muita coisa ainda, insisto, permanece em sigilo. O Supremo Tribunal Federal, além disso, funcionou como uma fábrica de habeas corpus, nesse caso todo. Mas, aonde é que a CPI conseguiu avançar? Em relação ao careca do INSS, que é o lobista, ele parece ser o personagem central da engrenagem, né? E o tal do Camisote, você tem aquela turma que tinha Porsche, Ferrari, carro do Ayrton Senna na garagem. Aqueles ali, esses empresários fajutos, picaretas, esses foram enredados. E quando a investigação avança para dentro no coração da Previdência Social, ela bate, por exemplo, no presidente Stefanuto, que era o cara indicado pelo Carlos Lupe, derruba o ministro, mas aparentemente ali já começou uma operação abafa. Porque um escândalo dessa magnitude, um escândalo bilionário, será que só eles sabiam o que tinha acontecido? Será que o Lula, de novo, não sabia de nada? Esse assunto nunca circulou? Mas estava na CGU há tanto tempo. Quem mais sabia? A Polícia Federal, que investigou na base esse caso, também, será que mais ninguém sabia? Então a Operação Abafa começou ali. Mas nessa volta do recesso, vamos ver se teremos continuidade. Né? Muito bem, vamos falar do STF. Fachin cancela almoço sobre código de ética após recadinhos de Moraes. Fachin queria discutir um código de ética para o STF e marcou almoço com os ministros para o dia 12, semana que vem. Mas ontem, Moraes deu recados contra o código. Diz que a Constituição e a Loman bastam e que estão demonizando as palestras. Horas depois, Fachin cancelou o almoço. Moraes mandou o recado.
Fachin obedeceu? É como propor regras novas na empresa e o chefe do setor que mais descumpre veta a reunião. Eu queria perguntar para Carol. Carol, quem manda no STF? Alexandre de Moraes e Gilmar Mendes, isso todo mundo sabe, né? Controlam ali em todo o resto. Agora, quem está ali no top 1 e 2 para entrar num processo de impeachment agora foi o Toffoli, né? Que a gente nem colocava ele ali nas cabeças todas da corrupção e a gente está vendo agora com essa questão do Taiaiá. Mas em relação a esse código de ética, eu sou completamente cética. Eu venho falando isso desde que isso foi aventado. Para começar, que isso surgiu ali, né? Foi a ideia do Fachin, que agora está tentando moralizar, está tentando deixar um legado como presidente da corte, tentando fazer uma autocontenção, uma autocorreção. A gente sabe que é chover no molhado, que não vai servir para nada. Isso aí é só um código de ética para inglês ver. Por que Alexandre de Moraes, nesse momento, está tendo esse chilique, né? Esse piti em relação a tudo isso? Porque começou uma pressão da sociedade pela moralização de fato do STF. Mas isso não tem a ver com código de ética. Porque pela primeira vez na vida, esse dia chegou, gente, eu concordei com Alexandre de Moraes com a fala dele. A gente realmente não precisa de código de ética. A gente já tem a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. A gente já tem a Constituição Federal. A gente tem todo o ordenamento jurídico brasileiro. O nepotismo está lá. Desde que eu fiz faculdade, que já tem umas boas décadas, já estava lá. Que esposa de ministro, que filho de ministro, não tem que atuar na corte. Então é só o que a gente precisa é que os ministros respeitem a lei. A gente não precisa de mais lei, a gente está num país que tem lei para absolutamente tudo. O que a gente precisa é que o ministro leia a lei e interprete como ela está escrita, e não como eles gostariam que fosse, e não que eles rasgassem todos os casos quando interessam. A STF hoje puxa para eles uma competência de qualquer assunto pode parar no STF. Quando eles não são provocados oficialmente, eles pedem ali para o puxadinho deles, né, o PT, ou o PSOL, ou qualquer partido ali de apoio, rede, para que entre com uma representação. A gente viu isso com o caso da prisão domiciliar do Bolsonaro. Foi uma fofoca que o Lindbergh fez, que não gostou, reclamou no STF, mandou o Bolsonaro ilegalmente de prisão. Jesus Cristo, que a gente tem uma criança. Ó quem apareceu aí, ó. Ó quem apareceu aí, ó. Ó a figura no meio do comentário, ó. Deixa eu desligar. Ó essa figurinha. Olha que figurinha. Ó lá. Não é fácil, né? Ser mãe trabalhadora. Olha lá, Silvio. Cadê os seus aí? Uma fofura. Desculpa. Que figurinha, que figurinha. É isso que nos dá esperança, né? A criançada. É por eles que a gente luta por um Brasil melhor, é por eles que a gente luta por liberdade. Derrubada de manhã, é por eles. Quando me perguntam o que você está fazendo aí, é para deixar um futuro melhor para eles. Desculpa, gente. Aí. Muito bom, muito bom. Não, você quer complementar, Carol? Não, essa questão do código de ética é exatamente isso. Não, pelo amor de Deus. Peraí, gente. Complementei. Faz parte. Deixa eu fazer um complemento. Deixa eu fazer um complemento aqui enquanto lá, a Carol. Olha só. Eu posso até ser repetitivo aqui, você me perdoa, Emilinho, mas eu vou insistir num ponto. O ministro Edson Fachin chega à presidência do Supremo Tribunal Federal no momento em que a instituição Supremo Tribunal Federal tem a imagem completamente enxovalhada, arranhada perante a sociedade. Se você fizer uma pesquisa e com qualquer amostragem, se você perguntar o que as pessoas pensam do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, você vai ouvir críticas. Você vai ouvir que é a corte que usurpa prerrogativas constitucionais, porque mais legisla até, às vezes, do que julga, do que delibera, que quer ocupar, os ministros querem ocupar o papel dos parlamentares, que os ministros se manifestam politicamente, se manifestam, aliás, publicamente sobre causas e pessoas e personagens que eles podem atuar, que os ministros cometem ilegalidades, porque isso também já foi demonstrado com a Vaza Toga, por exemplo, só para citar um exemplo, que há um inquérito perpétuo para perseguir um espectro político do país, a direita, que no Supremo Tribunal Federal a espada só cai para um lado, sempre para o lado da direita, a penalidade é sempre para quem
não joga, não defende, não comunga daquilo que os ministros do STF, que governam em consórcio com o PT, pensam e deliberam. Então você vai ouvir tudo isso. Você vai ouvir críticas até personificadas em relação aos ministros. Tal ministro fala demais, tal ministro abusa da lei, tal ministro age arbitrariamente e persegue pessoas específicas e tem presos particulares. O outro ministro gosta de convescotes e lobbies jurídicos pelo planeta. O outro ministro não nega o seu vínculo partidário e a sua ideologia militante de esquerda, comunista. Bom, sem precisar citar nenhum nome, eu trouxe aqui uma coleção de críticas que poderiam tranquilamente ser feitas por alguém na rua, na praça, sem ser punido. Por quê? Porque não falou o nome de ninguém, simplesmente, né? Eu trouxe aqui as críticas e não falei o nome de nenhum deles. Então, qualquer pessoa poderia falar sem medo de represália. E aí entra o último ponto. Porque falar sobre o Supremo Tribunal Federal hoje é arriscado também. É muito perigoso. Então isso daí, Emilinho, para mim, já é um retrato hoje do que é o Supremo Tribunal Federal. E aí o Fachin chega à presidência nesse momento e diz assim, não, eu vou estabelecer um código de conduta a partir de agora. Não, precisa de código de conduta? Olha a próxima pauta aqui, eu vou aproveitar que você tocou no gancho, mas só para você ter uma ideia, ó, o STF valida aumento de pena para quem ofender presidentes da Câmara, Senado e do próprio STF. Criticar a autoridade agora pode dar pena 1/3 maior do que criticar cidadão comum. Flávio Dino disse que, abre aspas, não admite ser chamado de ladrão, mesmo que seja opinião. Fachin alertou, não há fundamento para isso na Constituição, mas foi voto vencido. A opinião é crime, não tem jeito. Até... Pode falar, Silvio. Não é o que eu dizia. Você está certo. Ninguém pode falar mal do STF. Este é o ponto. Veja, eu jamais defenderia que alguém ofendesse a honra de uma outra pessoa. Isso é passível de punição diante das nossas leis. As leis existem para preservar esse tipo de situação. Para serem enquadradas, né, exatamente num caso contra uma ofensa à honra de alguém. E aí, para isso, existe a figura de um magistrado para compreender se aquilo de fato e com comprovação caracteriza uma ofensa à honra, uma injúria, uma difamação. Mas fato é que, quando nós estamos falando de figuras públicas, há de ser levado em conta que alguma elasticidade é precisa, deve ser admitida. Como disse, não estou defendendo ofender, xingar, bater. Nunca, jamais faria isso. Mas é claro que alguma elasticidade deve ser compreendida. Você chamar um político de ladrão é algo que o brasileiro está acostumado, aliás, no mundo inteiro. No mundo inteiro, você sabe, esse político é um ladrão. É igual juiz de futebol, esse juiz de futebol é um ladrão. Isso a gente está acostumado a ouvir como uma crítica, mas é preciso ter alguma dosagem aí. Senão, do contrário, ninguém pode falar mal nada do STF. A pergunta é, se eles não fossem tão expostos, será que eles seriam tão criticados? Aí cabe a pergunta, ministros que se manifestam o tempo inteiro, eles estão nas redes sociais, inclusive, falando e falando. Tem ministros, inclusive, que... o Luiz Roberto Barroso agora é ex-ministro, mas não podia ver um microfone que eu falava ou cantava. Tem ministros que frequentam estúdios de televisão com frequência, eles frequentam estúdios. Você olha lá, ele está lá dando entrevista. Então, poxa, então você é passível de crítica. Se você quer se comportar como um parlamentar, como um deputado, como um senador, que justamente é escolhido pelo povo, é enviado a Brasília, no caso da esfera federal, para falar, para parlar, se você quer se comportar como um, pendure a sua toga, concorra a um cargo eletivo, e aí você terá outro tratamento. Mas não, eles não guardam recato, eles não têm descrição nenhuma, mas eles não querem ser criticados. Milinho, para finalizar, e perdão por ter me alongado nesse assunto, mas olha, eu sempre defendi que o STF tivesse a composição com 11 figuras da magistratura mesmo,
juízes de carreira, alguém que cumpriu a carreira da magistratura e que chegaria ao Supremo Tribunal Federal, à Suprema Corte, como o ápice, como o topo da pirâmide. São só 11 que chegam lá. Portanto, pensar que ao chegar lá, mesmo no modelo em que lá estão advogados, representantes do Ministério Público e por aí vai, mesmo nesse modelo, pensar que quando chega lá você precisa ser lembrado do que é ética, bom, então você fez tudo errado até chegar até lá.